Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, aqui onde a gente fala de Bíblia, teologia e espiritualidade, aqui onde a gente procura pregar o Evangelho de maneira simples, de maneira pura, de maneira genuína. Saiba que você é muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Eu te convido a você deixar o seu like, se inscrever no canal para você não perder nada e saiba desde já que se você está aqui hoje não foi porque simplesmente alguém te compartilhou um link, não foi porque você já está inscrito há algum tempo, faz parte da sua rotina conferir o devocional toda segunda-feira, mas acima de todas essas razões humanas, você está aqui porque o Senhor conduziu sua vida para que você estivesse aqui ouvindo a palavra dele, ouvindo a mensagem dele, certo? Eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia para que a gente reflita hoje na famosa história de Marcos, capítulo 4. Famosa história bem conhecida de Jesus no barco, de Jesus acalmando a tempestade. Eu já dei o spoiler da história para quem não conhecia. Então, acompanhe comigo a leitura. 4 do 35 em diante. Vamos ler o seguinte. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam-se uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Claro, história bastante conhecida, uma história muito bonita, uma história de milagre. Realmente, vamos começar a analisar como é que ela começa. Começa com um convite do Senhor dizendo: vamos para o outro lado. E isso é muito significativo, porque Jesus os convida para ir ao outro lado e não alimenta a expectativa deles daquilo que iria vir a acontecer. Jesus já sabia tudo o que iria acontecer, já sabia que iriam se levantar vendavais, já sabia o final da história. Mas ele não fica alimentando: presta atenção, vai acontecer alguma coisa. Não, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado comigo. Vamos para o outro lado porque vocês estão comigo. Existia sim risco de vendaval. Existia sim risco de tempestade. Os discípulos, provavelmente, e principalmente os que já trabalhavam com pesca, com água, já sabiam desses riscos, já sabiam dessas probabilidades. E ainda assim, aceitaram o convite de Jesus para ir para o outro lado, porque sabiam quem estava fazendo aquele convite. Sabe, muitas das vezes Jesus nos convida para ir para o outro lado. Muitas das vezes Deus nos dá uma palavra, nos dá uma direção. E até que isso se cumpra, Ele não vai alimentando nossas expectativas, Ele só quer que a gente confie. Ele não vai nos dar um passo a passo. Na Bíblia você não encontra o Senhor dando passo a passo para as direções que Ele dá. E chega Abraão: você vai ter um filho, você vai ser pai de uma grande nação. Mas os detalhamentos, precisamos confiar. Precisamos parar de alimentar expectativas e alimentar nossas convicções. Não é expectativa de futuro, mas uma convicção daquilo que já é, daquilo que já acontece. Então eles levaram os barcos e levantou-se um forte vendaval. Observe que não foi consequência da escolha deles. Eles não semearam esse vendaval. Talvez alguns vendavais se levantem na sua vida e não foi você que plantou. Mas a vida cristã é composta de alguns vendavais que se levantam contra a gente. A gente não sabe precisar a fonte, não sabe de onde veio. Mas eles se levantam. Muitos deles não vão ser nem culpa nossa, não vão ser nem de nossa responsabilidade. Mas eles se levantam. E ao se levantar, qual seria a nossa postura? A grande chave, a grande lição é: diante dos vendavais que se levantam, qual é a sua postura? Jesus está no barco, isso a gente sabe. O vendaval se levantando com Jesus no barco, qual que deve ser a sua postura?
Os discípulos se desesperam, Jesus estava dormindo, provavelmente estava muito cansado e provavelmente também queria ensinar uma lição para eles. O comando que Jesus dá é o mesmo comando que o próprio Jesus já estava cumprindo, já estava executando. Aquieta-te, acalma-te. Porque alguém que dorme é alguém que está em profunda segurança. E Jesus não estava dormindo numa cama king size, no hotel 5 estrelas, estava dormindo num barco. E o barco, por mais que as águas sejam tranquilas, é um lugar, né, que você tem ali alguns desafios para você conseguir dormir. Jesus conseguiu dormir. Se ele conseguiu dormir é porque ele estava tranquilo. Portanto, o mesmo comando que Jesus exerce era o mesmo princípio de vida que ele estava vivendo. Aquieta-te. Acalma-te, como eu estou. Como eu estou calmo. Demonstrando toda a sua soberania, ele vira para os seus discípulos e fala: cara, vocês ainda... A mesma pergunta que ele faz para nós hoje. Vocês ainda têm pouca fé. Vocês ainda não confiam que eu estou no barco com vocês. E eu poderia encerrar esse devocional aqui, dizendo que Jesus está no barco com a gente, que ele acalma as tempestades. Mas se eu terminasse aqui, eu seria irresponsável para contigo, porque essa mensagem está incompleta. Não está errado, mas está incompleta. Jesus sim está no barco com a gente. Jesus sim acalma as tempestades da nossa vida. Ventos fortes se levantam contra nós, mesmo que a gente não perceba. Mas Jesus só foi capaz de ter autoridade para dar um comando para aquela tempestade, para que ela se acalmasse. Por quê? Porque ele mesmo, dali a alguns anos, ele ia se colocar na tempestade de pecado para nos salvar. Ele é o Messias. Sabe, que nossas mensagens não sejam incompletas. Simplesmente uma fonte de conforto e alívio momentâneo, mas que nós entendemos a centralidade de Cristo, a centralidade do Evangelho em cada capítulo e versículo da Bíblia que nós lemos. Jesus, ele só foi capaz de dar esse comando para a tempestade, para que a tempestade se acalmasse. Ele só foi capaz de se colocar numa posição de tranquilidade mediante a tempestade, porque ele mesmo se colocou na tempestade de pecado e trouxe e promoveu a paz. Isaías capítulo 6, ou melhor, Isaías capítulo 9 fala que ele é o príncipe da paz. Promete ele como o príncipe da paz. E ele se coloca na tempestade, ele se coloca a calmaria. E dentro da tempestade, dentro da calmaria de pecado, ele fortalece, ele estabelece uma condição de paz eterna, que irá se cumprir plenamente quando ele voltar. Ele é o príncipe da paz. Ele é a própria mensagem. Ele é o próprio evangelho. Ele é o homem por trás do plano. Por isso que ele acalmou a tempestade. Portanto, da mesma forma como Jesus é capaz de acalmar a tempestade das nossas vidas, Jesus também tem poder de transformar a nossa vida por inteiro, transformar a nossa vida por completo, perdoar os nossos pecados e nos purificar, nos empoderar para uma vida, para uma caminhada em santidade. Observe que agora a mensagem fica completa. Um Jesus que acalmou a tempestade porque se colocou na tempestade de pecado, morreu no nosso lugar, foi crucificado, foi sacrificado, foi assassinado, foi humilhado, para que eu e você tivéssemos a chance de reconexão com o Pai, tivéssemos os nossos pecados perdoados. O sangue de Cristo, meu amado, é suficiente para você e para mim. Talvez você esteja vivendo dentro de uma igreja, vivendo uma fé, desenvolvendo um ministério, mas a culpa do passado ainda te atormenta. Saiba hoje que o sangue de Cristo é suficiente para você. Suficiente. E nenhuma combinação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso você... Por isso você não precisa mais ter medo. Só precisa descansar. E o seu esforço tem que estar debaixo dessa graça. O seu esforço tem que estar em permanecer nesse Cristo, para que isso se reflita em boas obras debaixo da consciência certa, como a gente sempre fala aqui no canal. Eu espero que você tenha sido alcançado por essa mensagem, espero que você tenha sido verdadeiramente de coração abençoado. Eu já te convido a você se inscrever no canal, dar uma olhada na nossa playlist de devocionais aqui, para que você também seja abençoado, confira as mensagens das semanas passadas, ouça o nosso podcast e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.